Isso é só o começo. Amém? Para a glória de Jesus. Eu quero pedir a graça do Pai nessa noite, de compartilhar com você aqui a palavra de Deus. E eu gostaria que você tivesse o coração aberto, porque o Pai, o que ele fez hoje? Ele criou um pretexto para trazer você aqui. Amém? Para falar ao seu coração. Para ministrar coisas que às vezes você nem sabia que precisava ser ministrado no seu coração. Acredite, o Espírito Santo, ele não perde viagem. Amém? Diga para o seu irmão, o Espírito Santo não perde viagem. Diga assim, ele já te viu, já te encontrou e vai te abraçar. Né, doutora? Firme aí? E aí, Rogério, tudo bem aí? Firme? Então tá bom. Então nós vamos orar, pedir para que esse momento seja um momento de nós estarmos, nesses poucos minutos que nós temos aqui, com o coração concentrado, focado, para que Ele venha falar conosco mais uma vez, como já tem falado durante esse encontro. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. O Senhor nos atraiu a esse ambiente, o Senhor está falando conosco, usou os louvores, usou os testemunhos, usou, Senhor, a dança, o teatro, que a Tua palavra venha agora, literalmente, marcar o nosso coração. O Senhor tem toda a liberdade de mexer no mais profundo do nosso coração. E na medida que eu estiver compartilhando a palavra, Pai, o Senhor é poderoso para trazer no nosso coração situações, circunstâncias que precisam ser alteradas. Porque o Senhor nos ama, foi o Senhor que nos criou. O Senhor nos criou com um propósito, que nessa noite, Pai, os nossos olhos possam ser desvendados, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém? Hoje eu estava pensando no meu coração, e eu queria perguntar para você, o que você não gosta de comer? Hã? Ouvi quiabo aí? O que você não gosta de comer? Jiló. Que mais? Hã? Peixe. Quem não gosta de comer peixe? Pelo amor de Deus. Não gosta de comer peixe? Não, tudo bem, uai. Eu amo banana. A minha filha não gosta nem de sentir o cheiro. Que mais? Hã? Buchada de bode. Você vai... Tem gente que gosta lá. O Valdir gosta. O Guermes, então, nem me fala. Que mais? Hã? Miúdos da galinha. Que foi... Hã? Não gosta de comida japonesa? Filha, você tem que... Vai ter no céu, não sei como você não gosta. Então, filha, você tem que mudar, tem que aprender a comer. Tem algumas coisas que eu quero que vai ter no céu. Pudim de leite. Jesus. Não vai ter diabetes, sabe por quê? Porque no céu não tem enfermidade. Pode aplaudir, no céu não tem enfermidade. Aleluia! Deus sabe todas as coisas, Ele sabe fazer muito bem todas as coisas. Amém? Então tá bom. Pudim, fica a dica quando for na sua casa. Mas olha que interessante. A gente pode rejeitar comida, a gente pode rejeitar alimentos, pode rejeitar tantas coisas. A gente não pode rejeitar pessoas. E a vida muitas vezes é marcada por situações de rejeição. Quantas pessoas não são marcadas pela rejeição? Quantas pessoas são marcadas pela falta de perdão? Então olha que interessante, para a gente pensar juntos. Quantas situações acontecem na nossa vida, logo cedo, marcas profundas no nosso coração, e às vezes a gente não sabe lidar com as situações. Somos marcados por traições, calúnias, abandono, abuso, desprezo, injustiças, palavras de ódio e de ressentimento.
São marcados com tantas situações que muitas vezes a gente não sabe lidar com elas. E aí é a grande questão, porque quando a gente não sabe lidar, essas questões ficam fixadas no nosso coração. Isso nos impede, muitas vezes, de avançar na nossa vida. Mas, olha que interessante, não que você seja culpado muitas vezes, mas são situações que fogem do seu controle. Por exemplo, uma separação conjugal. As crianças têm como lidar com isso? Não. A pergunta é, fere ou não fere as crianças? Fere. Pode ser que você seja adulto hoje e você não conseguiu até hoje lidar com essa situação quando aconteceu na sua família. São coisas fortes, profundas. É por isso que a igreja existe, justamente para nos ajudar a lidar com situações que aconteceram num período da nossa vida que a gente não conhecia Jesus. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer a Jesus, Ele vem e começa literalmente nos ajudar a lidar com situações difíceis. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, essas situações de ressentimento. O que é um ressentimento? Às vezes você conversa com alguém, essa pessoa passou por uma situação, ela conta para você, aí você pergunta assim, mas quando aconteceu isso? Ah, faz 30 anos. Ela conta como se tivesse acontecido ontem. Por quê? Porque é um ressentimento. Ela começa a sentir novamente. Como estou entendendo? Faz sentido isso? Então, o ressentimento tem essa ação, né? Palavras de ódio. Às vezes você não sabe como lidar com palavras de ódio. Pessoas que vêm e despejam um monte de palavras negativas e você não sabe como lidar com isso. Isso vai entrando e fere. Fere ou não fere? Fere. Mas olha que interessante. O desprezo, a injustiça, o abandono. Essas situações, né, elas geram o quê? Gera solidão. Gera tristeza, gera amargura, gera medo, desânimo, decepção, raiva, depressão. Uma das coisas que a gente faz quando passa por uma situação difícil, a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é levantar barreiras, dizendo o seguinte, eu nunca mais vou passar por isso. Quando a gente usa essa expressão, sabe o que acontece? Eu levantei uma barreira. Essa barreira impede que o amor de Deus e o amor das pessoas chegue até o seu coração. Se a gente levanta essa barreira, agora é inconsciente isso. A gente não faz porque a gente quer. É uma questão que acontece e inconscientemente a gente levanta essa barreira. É por isso que existem muitas pessoas, você pode ver, tem pessoas que não gostam de ser abraçadas. Depois que eu vim para Jesus, quando Ele alcançou o meu coração, me transformou, eu comecei a abraçar e beijar todo mundo. No início da minha conversão, eu abraçava até o poste. Se tivesse parado, fazer que nem uma história que a gente ouviu na célula essa semana, que um casal de amigos nossos preciosos, foram para o México, e lá no México, por hábito deles, as pessoas são revistadas. E aí, a família estava sendo revistada e o pai da família estava recuado ali e não viu o que estava acontecendo. Daqui a pouco é a sua vez. Aí estava lá a mulher fazendo assim, fez assim para ele. Ele foi e abraçou a mulher. Gente, nós rimos tanto, porque nós tivemos uma dinâmica de contar algumas coisas engraçadas. Até pensei em fazer isso com você hoje, mas hoje não é o dia. Deixa para uma outra oportunidade. E aí, quando ele contou isso, a gente deu muita risada. Aí uma outra, para emendar a brincadeira, diz assim que estava descendo uma escada de um shopping, né, de um outlet, e ela viu lá na frente assim um segurança. Para ela era um segurança, estava parado lá no fim da escada. E ela, olhando no celular, desceu as escadas, daqui a pouco ela foi no segurança e falou assim, olha, por favor, eu queria uma informação. Quando ela olhou assim, aquele segurança grandão, era um boneco. Ela ficou sem graça, olhando para tudo que é lado, e começou a olhar na roupa do boneco, assim, para, tipo, tô observando a roupa e tal. Gente, a gente riu muito. Então, tem muitas pessoas que têm problema de abraçar,
de cumprimentar as pessoas, porque as situações da vida levaram ela a ficar isolada. A pandemia contribuiu muito para isso. Aumentou a intensidade. E junto com isso veio a tristeza. Quantas pessoas estão tristes por situações que elas viveram e elas não sabem sair dessa tristeza? Amargura. Amargura causa doenças. Problema no estômago. Traz dores profundas. É a Fernanda que está ali atrás? Isso? É o seu esposo que está do seu lado? Meu Deus, que coisa linda. Que bom te ver aqui, viu, meu amigo precioso? Que bom, meu coração se alegra. Então, essas situações nos colocam muitas vezes distante das pessoas. Às vezes você pode estar sinceramente errado. Você pode repetir comigo? Sinceramente errado. Você é sincero, é verdade. Você tem até razão pelo que você viveu, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida, porque pessoas estão deixando de ser abençoadas pela sua vida por causa de situações que aconteceram com você e muitas vezes você não sabe lidar com isso. Aí vem o quê? Vem o desânimo, vem a decepção, vem muitas vezes raiva. Quantas pessoas não sabem lidar com a raiva, com as explosões? Pessoas que não podem ser contrariadas com nada, daqui a pouco vem uma explosão, mas não é que ela quer ter essa explosão, é que ela não sabe lidar com aquela explosão. Eu costumo dizer que por trás de uma explosão sempre existe uma razão. Já viu algumas esposas assim, olha, meu marido é nervosinho. Aí fala assim, deve ser espanhol, deve ser italiano. Eu também sou italiano, né? Nem por isso, já fui trabalhado nisso, na verdade. Então, a depressão, porque essas situações aqui não tratadas levam as pessoas a uma depressão. E muitas pessoas não sabem sair disso. Pessoas que não conseguem se alegrar, nem no momento de lazer. Se tem uma coisa que eu gosto de reunir com os amigos e rir. Eu gosto. Na célula, até brinquei com o pessoal, falei, gente, daqui a pouco vai ter um momento sério aqui. Mas a gente teve tanta risada, foi tão gostoso, não foi, William e família, não foi bacana, foi tão agradável, nós celebramos, e Jesus estava ali conosco rindo também. Porque eu imagino que Jesus, ele é muito engraçado. Amém? Eu gosto, cadê o Nelson? Está aí não hoje? Nelson, seu pai está aí, filha? Veio de manhã, né? Que eu gosto de brincar com o Nelson, eu acho que Jesus fazia a mesma coisa. Quando a gente orou pelo Nelson, que Deus abriu os ouvidos dele, ele tirou o aparelho, começou a ouvir, e eles moram no meu condomínio ali, que não é meu, né? Nós moramos no condomínio ali, a Lu trouxe ali, né, Lu, como é que chama? A Elô trouxe uma amiga ali, e lá no condomínio, graças a Deus, tem vindo algumas pessoas aqui para a comunidade. E aí eu brinco com o Nelson, né? Porque como ele foi destapado do ouvido, eu imagino que Jesus fazia isso com as pessoas que viviam um milagre, né? Então, o Nelson está junto comigo, daqui a pouco ele sai para lá, para a garagem de um lado, eu vou para o outro, daqui a pouco eu falo, Nelson, ele, oi pastor, não, só para saber se está ouvindo mesmo. Acredito que Jesus fazia isso, porque foi um milagre tão lindo na vida do Nelson, e foi legal, porque o dia que nós contamos o milagre da vida do Nelson, uma criança de 9 anos também recebeu essa unção de cura, e os ouvidos destapou de uma maneira sobrenatural. E foi a primeira vez que aquela criança falou papai e mamãe. Então eu creio que Jesus, quando fazia um milagre, depois ele usava dessas situações para produzir ali, gerar uma alegria. Quem assiste os filmes aí como é que é? The Chosen, né? Isso. Esse filme você vê um Jesus alegre. É verdade ou não é? Após a cura daquela mulher do fluxo de sangue, daqui a pouco eles vão lá para o mar, daqui a pouco a mulher está se banhando lá no mar, e está uma festa, está celebrando, os discípulos pulando no pescoço de Jesus. Eu acho muito engraçado isso. Por quê? Porque a vida cristã é composta também de muita alegria. Até nos momentos de dores, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Quando a Raquel estava internada, e foi assim, era um momento, não havia momento de tristeza, de lamento, de pranto, né, Karen? Havia um momento de gratidão. Porque a gente sabia que a qualquer momento
algo ia acontecer. Pela graça do Pai. Então não foi momento de ficar lá chorando. Não, havia sim um compromisso, havia um plantão de oração, né? Tinha pessoas durante o dia, à noite, lá na porta do hospital orando, mas não era aquele sentimento de tristeza, não, era de alegria e gratidão a Deus pelo aquilo que Ele estava fazendo, para a glória do Senhor Jesus. E isso contagiou o coração de muitas pessoas para a glória do Pai. Amém? Então, presta atenção nisso aqui, que eu estou já caminhando aqui para nós orarmos juntos. Essas dores surgem de relacionamentos quebrados com pessoas próximas de nós. Quanto mais próxima, quanto mais íntima for a pessoa, maior a chance de nós ou a outra pessoa de nos ferir. Ou nós ferimos, ou somos feridos. Vamos repetir juntos? Ou nós ferimos, ou somos feridos. Nós temos que ganhar a habilidade e a graça de Deus, e o Pai vai liberar isso sobre nós aqui hoje, né? A consciência de que quando nós ferimos alguém, nós imediatamente precisamos aprender a pedir perdão. E para pedir perdão, tem que quebrar uma palavrinha chamada orgulho. Diga comigo, orgulho. Isso tem que ser quebrado. Amém? A partir de agora vai começar a mexer mais profundo, tá? Agora vai doer um pouquinho mais. Diga para o seu irmão, agora vai doer um pouquinho mais. Né, Fabiana? Você mudou de lugar hoje, Fabiana? Ah, tá com a princesa aí, tá certo, tá com quem manda. Obrigado, viu, por vocês estarem aí também, Márcia, querida. Então, os maiores problemas de mágoas estão na família e amigos mais próximos. Muitas vezes estamos distantes de pessoas porque nós não tivemos coragem de nos humilhar, quebrar o orgulho e pedir perdão. É verdade, não é? É verdade, não é? Estou exagerando? Mas o Pai vai nos capacitar a isso. Então, a solução para tratar com tudo isso é o perdão. Perdoar é tornar sem efeito a lembrança da ofensa sofrida. Porque muitas vezes a gente não perdoa e não recebe perdão porque a gente não sabe como fazê-lo. Mas olha que interessante, é não levar mais em conta, é queimar a promissória de dívida do devedor, é deixar ir, é não guardar mais, é não prender. Nós prendemos as pessoas no nosso coração, conscientes ou inconscientemente. Agora, perdão não é um esquecimento total. Não é que nem você vai em computador, deleta e sumiu tudo. Não. Olha só. Quantos aqui tem uma cicatriz? Dói a cicatriz? Por quê? Porque foi curado. Você se lembra, mas não dói mais. O perdão genuíno, verdadeiro, ele é que nem uma cicatriz. E tem um detalhe importante. Você não fica voltando no passado e fica lembrando aquela questão com dor. Você até pode lembrar, mas não dói mais. Amém? E olha que interessante. Perdão não é um sentimento. Você acordar amanhã e falar assim, bom, se fizer sol, vou perdoar todo mundo. Mas se chover, sai de baixo. Não. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. É o quê? Já pensou se Jesus na cruz do Calvário usasse de sentimento para nos perdoar? Ele sabia o caminho que ele estava trilhando, mas ele decidiu perdoar todos nós. Aquele perdão que ele liberou na cruz foi para a minha vida e para a sua vida. Quando ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Nós não estávamos lá, mas nós somos descendentes e chegamos até aqui hoje. Mas o Pai tem um perdão para nós que Ele já liberou na cruz. Agora olha que interessante. Quando não perdoamos, carregamos um peso. A falta de perdão traz peso. A falta de perdão faz você lembrar das pessoas, da situação constantemente. Eu gosto sempre de lembrar disso, que às vezes você viaja, você agora eu vou sair de férias, vou esquecer de todo mundo.
Aí você vai lá, vou profetizar na minha vida. Aí você vai lá em, como é que é? Galinhas, como é que é? Ah, é lá mesmo que eu quero ir. Você vai lá para Porto de Galinhas, você senta, pega uma água de coco. Falei, obrigado, Jesus, que bom. Aí você lembra da pessoa que você não perdoou. Aí você fala, meu Deus, eu estou aqui em Porto de Galinhas e estou pensando nesse abençoado, ou nessa abençoada. Por que que isso acontece? Porque enquanto nós não perdoamos, ficamos ligados às pessoas, consciente ou inconscientemente. Tem pesadelos. Você vai para um bom restaurante, McDonald's, está lá comendo um McFish duplo. É maravilhoso isso. Kátia, faz encomenda aí hoje. Você está lá, daqui a pouco vem na sua mente, meu. E quando a pessoa aparece então? Mas quando você perdoa, muda tudo. Nós vamos aprender isso com Jesus. Porque a falta de perdão gera mágoa, ressentimento, ódio, ira, ciúmes, autocompaixão, espírito crítico. Esses sentimentos negativos causam doenças. A maioria das doenças tem origem em situações emocionais não tratadas. Eu já lidei, nesses meus 40 anos de vida cristã, eu já lidei com muitas situações, principalmente em estado terminal, que está vinculado à falta de perdão. É muito sério isso. O que o Pai está dando para nós aqui hoje, meus irmãos, presta bem atenção nisso. O que o Pai está dando para nós aqui nessa noite é um preventivo. Ele quer nos curar. Ele quer o quê? E para isso ele está tratando o problema na raiz. Aonde? Na raiz. A Bíblia diz que toda árvore que meu pai não plantou precisa ser arrancada. Então, a falta de perdão nos coloca debaixo de verdugos, espíritos atormentadores. Não temos paz enquanto nós não perdoamos. Pode ser que na medida que eu vou falando aqui, vai passando um filme na sua mente. Eu me lembro do dia que eu estava falando sobre perdão ainda lá no outro prédio. Eu vivi uma situação com meu pai. Meu pai é um homem de Deus, um homem tão querido. Mas eu estava falando sobre perdão e veio no meu coração a imagem da situação que eu vivi lá na Casa Verde com a minha família. Eu não tive dúvida. No dia seguinte, peguei o carro e fui lá falar com meu pai. E meu pai nem sabia. Foi uma situação tão pequena, humanamente falando, mas me incomodou. E quando eu falei com ele sobre essa questão do perdão, fui pedir perdão para ele por uma situação, ele começou a abrir o coração, começou a falar coisas que eu nunca poderia imaginar que ele estava sofrendo com aquilo, em relação ao pai dele. Olha que interessante. O perdão libera um caminho poderoso, não só na sua vida, como na vida de outras pessoas. E quando eu comecei a falar com meu pai, ele começou a contar a história em relação ao pai dele, uma mágoa que estava no coração dele, que ninguém sabia. E ali nós oramos juntos, foi um tempo tão maravilhoso. O perdão liberta. Amém? Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 23. Anota esse texto, depois leia na sua casa toda essa história. Vai fazer ainda mais sentido para o seu coração. Diz aqui, por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar conta com os seus conservos, com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Diga comigo, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar,
o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Diga comigo, cancelou a dívida. Dá uma paradinha aqui e vai voltar no texto. Essa história é a nossa história. Quando nós entregamos a vida para Jesus, quando conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós ganhamos a consciência de que todos os nossos pecados foram cancelados e perdoados. O Salmo 103 diz que é Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Isso é um fato. O mesmo que perdoa os nossos pecados é o mesmo que sara todas as nossas enfermidades. Isso nós já conquistamos em Jesus na cruz do Calvário. Isso é fato. Isso é para a minha vida e para a sua vida. Eu quero dar essa boa notícia para você. Jesus já te perdoou de todos os seus pecados. Amém? Isso deixa você feliz ou não? Então deixa seu amigo, sua irmã feliz aí. Ó. Diga assim, ó, Jesus já te perdoou de todos os seus pecados. Diga isso para eles. No nome de Jesus. Essa é a melhor notícia que um ser humano pode receber. Amém? Então, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, verso 27, cancelou a dívida e deixou ir. Quando a gente tem essa consciência, quando nós somos perdoados, a gente fica tão feliz. Quantos aqui já tiveram dívida, e uma dívida, quando você pagou ali aquela dívida, você ficou livre daquela situação? Quantos ficaram felizes? Deixa eu ver, já teve uma dívida e você pagou a dívida e ficou feliz. Não é gostoso? Hã? Não é gostoso? Ai, paguei a dívida, ai, que gostoso. Aí você vai e faz uma outra dívida. A gente gosta de fazer dívida, né? É assim, paga uma dívida, daqui a pouco aparece outra. Mas essa dívida foi paga 100%. Quantos por cento? 100%. Foi isso que Jesus fez conosco e nos deixou ir, para que pudéssemos viver a vida tranquilamente. Olha que interessante. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. Isso é muito sério. Nós fomos perdoados, foi cancelada toda a nossa dívida. De repente aparece alguém que nos feriu, que nos machucou. Acredite, meus irmãos, esse assunto é tão profundo e tão espiritual e mexe tanto conosco. Por isso que o encontro Vida Vitoriosa, a gente trata também desse assunto de uma maneira mais profunda. Eu quero convidar você mesmo a estar conosco, porque tem coisas que tem que ser arrancado na raiz. Não sei se você conhece aquela plantinha chamada tiririca. Quantos conhecem? Que conforme você corta no jardim, ela cresce de novo. Você corta, ela cresce. O que tem que fazer com ela? Tem que arrancar na raiz. Enquanto não trata do problema na raiz, a gente não fica livre. Mas é interessante que quando você aprende a lidar com o assunto na raiz, você não fica mais escravo. Você aprende a lidar com a situação, o Pai te capacita, Ele te reveste, as próximas situações não vão mais te derrubar. Você vai dizer: já sei o caminho disso. E o Pai vai te capacitar. Amém? Tem que tratar onde? Na raiz. Grava isso no seu coração. Verso 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Olha que interessante.
Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, diz a palavra de Deus. Porque a raiz de amargura, quando ela brota, ela contamina outros. E quando nós estamos amargurados, quando nós estamos feridos, nós buscamos, sabe o quê? Parceiros. A gente começa a contar para as pessoas as nossas mágoas, as nossas dores, buscando apoiadores. É verdade ou não é? Porque a gente quer ficar confortável na nossa amargura, no nosso ressentimento. Por quê? Porque nós estamos cheios de razão. E a amargura nasce no coração de quem tem razão. Shakespeare dizia o seguinte: guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. E às vezes tem algumas frases clássicas, né? Quando alguém faz alguma coisa para nós, ele fala assim: Deus vai fazer justiça. Não é assim, não é? Eu hei de ver com esses olhos que a terra há de comer. Pagando aqui nessa terra. Sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos tomando veneno. Porque a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Cada vez que a gente libera essas questões, nós estamos tomando veneno. O melhor caminho é entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, salva, cura, liberta. Eu perdoo, eu deixo ir. Esse é o melhor caminho, sabe por quê? Porque você fazendo isso, você vai ficar livre. Alguns vão falar para você: mas você é bobo, você vai deixar para lá. Deixa para lá. Porque no tempo certo, a minha vingança é que Deus vai convertê-lo. A gente não quer não que as pessoas se convertam. A gente quer, deixa, vai pagar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você não foi criado para amaldiçoar ninguém. Você foi criado para abençoar as pessoas. Amém? Está claro isso? Então, caminhando aqui, olha para mim. Vamos focar aqui nesse texto. Verso, onde eu estou? 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me... Então diga comigo: o Senhor já cancelou toda a minha dívida. Amém? O Senhor cancelou toda a sua dívida. Não devia você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Não temos paz enquanto não perdoamos. Então a chave é o perdão. Deus nos deu o poder para perdoar todos que nos ofenderam. Mas nós precisamos fazer isso. Precisamos decidir fazer isso. O kit perdão está dentro de você. Quando você ganha consciência que você foi perdoado por Deus, Deus colocou dentro de você um kit perdão. É por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 12: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, diga comigo, poder, de serem feitos filhos de Deus. Dentro de você há um poder. Amém? E quando Ele libera sobre nós o Espírito Santo, Ele libera também o amor. A Bíblia diz lá em Romanos 5,5: o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então você, cheio de amor, você consegue perdoar as pessoas que te ofenderam. Amém? Pode ser que hoje o Pai quer que você libere perdão para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó. E olha que interessante, não vou citar o nome da pessoa, obviamente, porque ela pode estar me assistindo aqui. Mas uma amiga compartilhou esses dias que Deus liberou algo poderoso no coração dela.
Ela estava vivendo momentos de insônia, momentos como chama? De pesadelos. E Deus revelou ao coração dela que ela não tinha perdoado a avó dela. Mas olha que interessante. Ela comprou uma briga da mãe dela em relação à avó. Inconscientemente, como a mãe foi contando as histórias, ela foi absorvendo aquilo para o coração e aquilo foi gerando mágoa. E ela não percebeu. Quantas brigas, quantas questões de outras pessoas que você assumiu que nem era com você e você ficou ferida. É verdade ou não é? Às vezes a pessoa acertou com a outra e você nem sabe, e você ficou chateado porque a outra pessoa chateou a outra. E aí Provérbios diz que se meter em briga alheia é como pegar cão pela orelha. A recomendação é sempre você não pegar um cachorro pela orelha, porque se pegar, vai morder. Então, é a mesma coisa. Às vezes nós estamos feridos, machucados, com problema de outras pessoas, que não tem nada a ver com você. Mas você assumiu a briga. Aí daqui a pouco você vê as duas pessoas viajando juntas, tirando foto, tomando sol. Hã? Eu estou aqui me mordendo e a pessoa está viajando com a outra. Por quê? A Bíblia diz que a amargura, ela brotando, ela contamina as outras pessoas. A raiz de amargura. Por isso que nós temos tratado o problema aonde? Na raiz. Amém? Então, se perdoarmos, ficaremos livres. Ficaremos o quê? Livres. A proposta do Pai nessa noite, para o meu coração, para o seu coração, é deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração e definitivamente, uma decisão de fé, dizer, eu vou perdoar. Amém? Você pode fechar seus olhos por um instante?